Um exagero de sabores. Churrascaria Bife de Tira. No seu aniversário, o almoço ou jantar é por nossa conta. Mais uma da Cidade. É para economizar. A melhor promoção do ano na Óticas Carol. Somente este mês, armação grátis na Óticas Carol, mediante a compra das lentes. Compre suas lentes na Óticas Carol e ganhe a armação de grau marca própria. Venha aproveitar. Consulte regulamento nas lojas Óticas Carol. Saiba tudo sobre a Cidade FM. Acesse agora www.radiocidadetu.com.br. Cidade. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tenha o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Só no Gran Clube você comprou o apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. ZYD 954, Rádio Cidade FM 104,7, Itu, São Paulo. Cidade. Ligada em você. 104,7, Rádio Cidade FM, ligada sempre em você. Pois é, estamos aqui na véspera do dia 7 de setembro, que deverá ser histórico mais do que nunca. Hoje, segunda-feira, 6 de setembro de 2021, inverno brasileiro, 18 horas 1 minuto, aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, na Praça Conde de Parnaíba. A temperatura está na marca dos 29 graus. Na Cidade FM, agora é hora de informação, é hora de prestação de serviço, é hora de jornalismo sério e independente. Começa agora, Jornal Hora H. Apresentação, Heraldo de Oliveira e César Calisto. 18 horas e 2 minutos. Após a paralisação do jogo entre Brasil e Argentina, FIFA busca resposta sobre como ficarão as eliminatórias para a Copa do Catar. E o Edson Arantes do passa por cirurgia para remoção de tumor no cólon. Estudos da USP apontam as sequelas da Covid-19 são comuns em pacientes que receberam alta hospitalar. Hoje o Jornal Hora H entrevista o empresário e fundador do Carangas Itu, que já está por aqui, Rui Zotarelli, vai falar com a gente já já. Eu gosto muito do Fusca, será que está dentro do Carangas? Deve estar, né? 18h03. Homem é preso após roubar posto de combustíveis e atacar frentista e policial com um facão em Sorocaba. Prefeitura anuncia operação de mini terminal de ônibus no Cajuru. Daqui a pouquinho você sabe mais aqui no Jornal Hora H. Adolescentes de 12 e 14 anos, além de idosos com a terceira dose, são vacinados aqui na capital. Daqui a pouquinho a gente está os de cidades do país. E no esporte, destaque para o ituano que entra em campo hoje pela Série C do Campeonato Brasileiro para fechar a 15ª rodada. Eu conto os detalhes daqui a pouco no Hora H. Você está ouvindo Jornal Hora H. Muito boa noite para você, onde quer que você esteja. Estamos iniciando aqui o Jornal Hora H, Voz da Notícia. Você pode participar também. Você que gosta de carro antigo, eu gosto do Fusca, né? Mas tem tantos carros maravilhosos. Você vai poder participar através do WhatsApp 986630097. 986630097. César Calisto, que já é um tempo bastante antigo, muito boa noite. Me diga uma coisa, qual o carro que você mais gostou que você teve?
De todos que eu tive, sem dúvida nenhuma, uma Brasília amarela. E eu tive um Opala maravilhoso. Maravilhosa, cara. Mas eu tive um Fuscão também, branco, bem estiloso, viu? Bons tempos. Agora, Fiat 147, nem pensar. Eu tive também um Fiat amarelo. Todos nós tivemos. Mas a gente está falando aqui, hoje nós vamos conversar tenho certeza que será uma deliciosa conversa com o Rui, mas tem, assim, coisas fantásticas na área dos veículos, dos apaixonantes veículos antigos, que é uma temática toda especial. Só vai ser um grande papo. Boa noite rápido aqui do empresário e fundador do Carangas de Itu, que é o Rui Zotarelli. Rui, qual o carro que mais marcou na sua vida? Todos. Não podia ser diferente. Então teremos muitos assuntos pela frente. 18h05, Jornal Hora H, Voz da Notícia. Estradas. Tráfego normal nas ligações entre São Paulo e o interior nos dois sentidos, viu? Tanto pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes como pela rodovia Presidente Castelo Branco. Quem ainda pretende descer para o litoral, você ainda pretende fazer isso? E se for se utilizar do sistema Anchieta e Imigrantes, ainda enfrenta muitos pontos de congestionamentos nas aproximações do litoral de São Paulo. Aqui, próximo a Itu, o motorista não enfrenta morosidade nas ligações Itu-Porto Feliz pelas pistas da rodovia Marechal Rondon, bem como daqueles que se utilizam das rodovias Convenção e Convenção Republicana que ligam Itu a Salto. Trânsito. 18h06, segunda-feira e meia, domingo e terça-feira feriado, né? E em Itu, movimento de turistas desde sábado cresceu bastante na cidade. Muito calor também está fazendo por aqui. Com isso, a movimentação de veículos pelo centro da cidade e nos pontos turísticos cresceu bastante. Ainda há reflexo da movimentação, mas mesmo assim não há registro de grandes morosidades pelas principais vias da cidade de Itu. 18h06, a primeira meia hora do jornal Hora H é um oferecimento de Arbori Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Arbori, entre, que a casa é sua. Giro de notícias. A vacinação contra o coronavírus prossegue nesta semana aqui em Itu, com a aplicação da segunda dose lá na prefeitura da cidade, no estacionamento da prefeitura e também na subprefeitura do Pirapitingui. Acontece das 3 da tarde às 7 da noite. E depois da manhã, quarta-feira, depois do feriado da Independência, tem a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até o dia 16 de julho e a aplicação da Coronavac para quem tomou a primeira dose desde o dia 11 de agosto. E você não vai esquecer, né? É necessário sempre levar um documento com foto CPF e comprovante de residência. E se for a segunda dose, o cartão de vacina. Pois é, 18h07, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou aqui em Itu o coronavírus número 370, o boletim. Desde sexta-feira, quando foi divulgado o último boletim, até hoje, 11 novos casos de coronavírus foram confirmados em Itu e 18 casos de cura foram comunicados. 2 mortes foram registradas de pacientes com 64, 64 e 88 anos. A cidade soma 530 óbitos desde o início da pandemia. O número de casos ativos, que é o número total de casos confirmados, menos o número de casos de cura, é de óbitos, e de óbitos também é de 77. 6 pacientes, meia dúzia, aguardam o resultado de exames. Hoje ainda temos 3 casos suspeitos em internação e 4 casos suspeitos estão em UTI. E atenção, ouvintes do Jornal H, taxa de ocupação de leitos nos hospitais aqui em Itu. Hospital de campanha, enfermaria 6,05% de ocupação apenas. Emergência 0%. Hospital Santa Casa, enfermaria não há, mas na emergência ainda tem na UTI 23,53%. Até o momento, 133.789 pessoas receberam a primeira dose. 63.852 receberam
a segunda dose e 133 ituanos foram imunizados já com a terceira dose. 18/9, a vacinação contra o coronavírus prossegue nesta semana em Itu, com a aplicação da segunda dose na Prefeitura de Itu e na Subprefeitura do Pirapitingui, das 3 da tarde às 7 horas da noite. Vamos lembrando bem para você não esquecer. Só para complementar, Heraldo, são 5.159 pessoas, 5.159 que tomaram a vacina de dose única. Pois é, e vamos para Salto. Vamos lá para Salto, né? Em Salto, a CETESB foi acionada após moradores encontrarem peixes mortos no córrego Guaraú. A reportagem é de Fernando Galvão. Moradores registraram vários peixes mortos em um afluente do rio Tietê, às margens da rodovia Santos Dumont, a SP-75 em Salto, na tarde de domingo. Segundo os moradores, a suspeita é que a causa tenha sido a água preta, que apareceu após a abertura das barragens no final de agosto. A quantidade de peixes que foram afetadas é desconhecida. Em nota, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, informou que um técnico esteve no montante do Ribeirão Guaraú para uma vistoria. Os trabalhos continuaram nesta segunda-feira com o objetivo de avaliar a situação. Funcionários da empresa responsável pela limpeza em Salto estiveram no local para a retirada dos peixes mortos. Fernando Galvão para o Hora H. Jornal Hora H. Que tristeza, hein, César? Eu ia dizer isso, Heraldo. Eu hoje vi pelas imagens na TV sobre esse fato que o Fernando está trazendo e é bom que se diga que não é possível se alimentar com esses peixes, né? Até porque eles estiveram num ambiente totalmente tóxico, né? Derivado dos detritos, né, que foram jogados no rio, depois secaram, depois a água veio, ou seja, é totalmente contaminado. Então é um perigo, fica alerta para que as pessoas não se aproveitem desses peixes que morreram e estão nas margens, né? 18h11. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está no radinho da sua casa aí, naquele rádio ainda antigo, que o César inclusive me deu né, no 104,7 aqui em toda a região, você pode nos ouvir através do rádio, né? E também para você que está aí no Facebook, né? .com/Rádio Cidade Itu, tudo junto. E para você que está aí nos Estados Unidos, por exemplo, com a Renata Gaspar, que vai falar conosco daqui a pouquinho, através do www.radiocidadeitu.com.br. Ouvinte do Jornal Hora H, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu mandar um abraço pro Hélio Tomba, que tá aqui ligado também. O Hélio é um fã aqui do trabalho do Carangas, viu? Tá acompanhando conosco. Mandar um abraço para o Alex, para Maria Cláudia Santos. Mandar um abraço, quem mais tá aqui? A família Gaspari, né? Como sempre nos prestigiando aqui. E mande o pessoal da Japalto Funilaria, o Alzira Guimarães. Boa noite, Alzira, obrigado. Ela tem sempre contribuições importantes aqui para o Jornal. E por falar em funilaria, tem que mandar um abraço aqui pro Fernando Boff, que todos os dias está nos ouvindo, como é o caso, por exemplo, do Arcílio Braganholo. 18h12, a FIFA já está examinando o que aconteceu na noite de ontem. Autoridades disciplinares querem chegar a uma conclusão sobre a suspensão do jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias à próxima Copa do Mundo no Catar. Com somente 5 minutos de jogo, o Clássico Internacional foi suspenso por causa da intervenção da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que de forma inusitada, literalmente entrou em campo e pediu que as pessoas parassem o jogo, quer dizer, impediu o prosseguimento do jogo de futebol. Pois é, e a Anvisa detectou a violação do protocolo de combate à Covid-19 por 4 atletas argentinos: Martínez, Romero, Lo Celso e Buendia. Os 4 jogam na Inglaterra, teriam passado pela Inglaterra antes de vir ao Brasil, né? E por isso deveriam ter cumprido pela norma, como todos nós temos que fazê-lo, 14 dias de isolamento, mas
não cumpriram. Agora, o Rui Zotarelli, que vai ser nosso entrevistado daqui a pouquinho, que é empresário e fundador do Carangas e tudo, qual a sua opinião a respeito disso? Você viu que todo mundo na expectativa do jogo, o jogo começa e entram os funcionários lá, os técnicos da Anvisa, impedindo o jogo. Como é que você sentiu? O Brasil está errado, a Anvisa está certa, a Argentina está errada? Na sua opinião, de fora do pessoal aqui da rádio, qual a sua opinião? Na minha visão, eu acho que a atitude foi correta, mas poderia ter sido feita diferente, com mais elegância, num horário mais oportuno. Pelo que eu vi, pelo que eu pude acompanhar, parece que alguns jogadores da Argentina não cumpriram as regras de quarentena. E isso vale para todo mundo, né? Pois é, né, César? Aí não é uma coisa inusitada. Isso não podia ter acontecido. A Anvisa diz que não pôde entrar nos vestiários, não pôde entrar, inclusive, no hotel onde eles estavam para impedir que eles jogassem. Fosse a campo, né? O presidente da Anvisa entrou ao vivo na transmissão ontem e deu uma explicação. Ele é muito coerente, né? Muito coerente. Eu também achei. E ele diz o seguinte, que tentaram falar com a seleção da Argentina, mas é verdade que os jogadores da Argentina, e claro, a comissão técnica, deram um grande golpe, né? Deram uma de João sem braço para poder atuar. E acho o quê? Poxa... Nós estamos falando de uma seleção nacional e de um país referência que é a Argentina. Pode tudo, pode jogar de qualquer maneira. Ele está parecendo meus tempos de várzea, né, Renato? Onde pode tudo, o cara tem 21 anos e joga com carteirinha de 12. Não pode tudo, não, gente. Eliminatórias de Copa do Mundo, pera lá. Lamentável. 18h15 ainda no campo do futebol. O Edson Arantes do Nascimento, Pelé, está internado desde o último dia 31 de agosto no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, e passou por cirurgia para a retirada de um tumor, César. Depois de usar as redes sociais para desmentir boatos sobre um desmaio, o rei do futebol divulgou na tarde de hoje que passou por uma cirurgia para remover um tumor no cólon. Pois é, e a Anvisa detectou a violação do protocolo, depois a gente fala sobre isso. O Hospital Albert Einstein também se pronunciou através da seguinte nota oficial. O paciente Edson Arantes do Nascimento foi submetido no último sábado, dia 4, a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita do colo direito, no Hospital Israelita Albert Einstein. O tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina, viu? E o material foi encaminhado para uma análise patológica. O paciente passa bem, o Pelé está bem e está em recuperação na UTI, claro, depois de uma intervenção desse tipo. E ontem o Pelé até divulgou uma notinha dele próprio, né, dizendo o seguinte, nesse domingo eu não participo do jogo não, mas no próximo eu estou no próximo jogo. É bacana isso. Se tivesse, né? Ai, caramba. 18h16, vamos para Sorocaba. Nós chamamos o Carlinhos Caju, ele fala sobre uma operação do mini terminal de ônibus lá do bairro Cajuru. Vamos acompanhar as novidades. Olá, César, boa noite a você, Heraldo. E a Prefeitura de Sorocaba anunciou a operação do mini terminal de ônibus do bairro Cajuru. A iniciativa deve agilizar o tempo de percurso dos ônibus que atendem a essa região da cidade e foi realizada em parceria com a iniciativa privada, para o erário público. O novo mini terminal Cajuru está localizado na Avenida Paraná, na altura do cruzamento com a rua Anderson Darros, e começou a operar oficialmente ontem, dia 5. O transporte coletivo dessa região passa a operar no sistema tronco alimentador, ou seja, por meio de uma linha principal circulando de bairro até o centro de Sorocaba com veículos grandes, sendo alimentada por veículos menores que circulam pelos bairros na região do Cajuru. O mini terminal Cajuru conta com pontos de embarque e desembarque, estrutura e sinalização visual com cobertura, assentos e está equipado com entrada USB para carregar celular. Já os ônibus que vão operar no local serão os mais modernos, articulados com ar-condicionado, Wi-Fi e entrada USB para dispositivos eletrônicos. Com as informações de Sorocaba, Carlinhos Caju para o Jornal Hora H. Obrigado, Carlinhos Caju. Mais um importante ponto de referência na cidade, que é o mini terminal de ônibus em Sorocaba, no bairro Cajuru. Ainda falando sobre Sorocaba, um homem foi preso após assaltar um poço de combustíveis e as informações são do repórter Hora H, Fernando Galvão.
Após roubar um posto de combustíveis no Cajuru, em Sorocaba, na noite de domingo, um ladrão pé de chinelo ameaçou uma frentista com um facão e entrou em luta corporal com o policial e roubou R$200 do estabelecimento. O policial, que estava de folga, percebeu a movimentação no local e apontou a arma para o homem. Mas isso não foi suficiente para conter o canalha, que partiu para cima do policial. Os dois entraram em luta corporal e o bandido trapalhão foi atingido com um tiro na perna, deixando cair a carteira e os documentos. Mesmo depois de ser baleado, o cafajeste fugiu em direção ao bairro Jardim dos Reis. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e fez uma pesquisa por meio dos documentos encontrados e localizou o endereço do meliante. Desta forma, o fujão foi encontrado em sua casa, onde os seus familiares reagiram de forma agressiva, sendo necessário o uso de força moderada para retirar o elemento do local. O homem foi levado para o UPA do Éden e em seguida foi encaminhado ao DP Norte, onde foi preso e permaneceu à disposição da justiça. E com isso, me dando o inegável prazer em dizer que há um canalha a menos nas ruas. Fernando Galvão, para o Hora H. Obrigado, Fernando Galvão. Mais um canalha fora das ruas. Isso é sempre importante destacarmos aqui. Bom, você acompanha agora. Eu sei que você está esperando esta notícia. Às 18h20. Quem chega é Celso Vernizzi com a previsão do tempo. Agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Boa noite, Heraldo de Oliveira, boa noite, César Calisto, boa noite, amigo do Hora H aqui na Cidade FM. Tempo mais uma vez de muito sol nesta terça-feira, feriado de 7 de setembro, com elevação das temperaturas passando dos 30 graus logo após o almoço e podendo alcançar os 34 graus de máxima por volta das 3 horas da tarde. Tempo de sol, calor, umidade relativa do ar baixando gradativamente dia a dia, e essa situação deve mudar a partir de quinta, sexta-feira, quando haverá a aproximação de uma frente fria, que trará um pouco de chuva para Itu e o interior paulista. Esta conseguirá romper o bloqueio atmosférico e trará um pequeno alívio na situação, uma vez que ainda são necessárias muitas chuvas para restabelecer o equilíbrio tão necessário e que está fazendo muita falta em várias cidades, inclusive em Itu. Situação de instabilidade, portanto, no fim de semana, de sexta, sábado e uma parte do domingo. A previsão é de que a chuva volte a acontecer com maior regularidade a partir do final do mês e também do mês de outubro. Por enquanto, é sol e calor, entremeados com esses períodos de instabilidade causados por frentes frias que passam rapidamente, como vai acontecer entre quinta, sexta-feira e sábado desta semana. Grande abraço a você, amigo que estão aqui no Hora H, a você também, meu amigo Heraldo, a você também, meu amigo César, e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Hora H da Cidade FM, falou o Celso Vernizzi. Tá aí, Celso Vernizzi, homem que não erra a temperatura. Estamos sonhando aqui que esse final de semana pode ventar, pode fazer o que quiser, mas que tenhamos chuva. É mais um sonho nosso e eu tenho certeza que se a notícia acontecer de verdade, o Celso Vernizzi vai trazer para você. Mas enquanto isso, você já foi visitar o apartamento decorado do Gran Clube Itu? Se não foi, chegou a hora. Não deixe para depois, as vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de Itu. Todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa, que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo na cidade. Afinal, você vai morar em meio a muito lazer. Foi feita uma pesquisa, não é papo aqui de venda não. Foi feita uma pesquisa, é o mais barato apartamento que você vai encontrar. E você vai poder comprar, sabe por quê? R$2.000 apenas R$2.000. Você sozinho, você e a sua namorada ou noiva que vai casar, você que tem aí o pai, a mãe, o filho e a filha,
né? 4 pessoas da família, só precisa ganhar R$2.000 para você poder comprar aquele apartamento tão sonhado. E mais que isso, a Árvore está dando para você de presente as 3 primeiras prestações. Não dá para perder um negócio desse. O lindo apartamento decorado do Gran Clube Tour está muito fácil de conhecer. Visite já o plantão de vendas que só fecha depois das 7, 8, 9 horas, ali na subida da Avenida Doutor Emelino Maffei, 160, em frente ao shopping. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vai conhecer o apartamento dos seus sonhos. Árvore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Hora H. Só no Gran Clube você comprou o apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Ermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Ermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Na Cidade Nova, a rádio é cidade. Chegou em Itu o Cartão Cidadão. Com ele, você e sua família terão atendimento rápido e eficiente, a qualquer hora do dia, para diversos serviços municipais. Faça o seu cadastro pelo site itu.sp.gov.br/Cartão Cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura de Itu. Tempo de crescer. Missão de levar o melhor da moda pra você. Missão de levar qualidade com um jeito bem melhor de lhe atender. Fácil pra comprar, fácil pra pagar, no crediário, no cartão, sempre aqui tem promoção. Roupas e calçados pra toda a família. Quer qualidade com economia? A loja laranja da cidade fica bem aqui. Missão Calçados e Roupas. A loja laranja da cidade, aos sábados aberta até às 18 horas. Missão Calçados e Roupas. Na Cidade FM você ouve sucessos da cidade e as melhores da programação. Todos os dias em 2 edições, 11 da manhã e 5 da tarde. Cidade. Você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação Heraldo de Oliveira e César Calisto. 18h26. Muito obrigado pela sua audiência. Você está aqui no Jornal H, a voz da notícia. Vamos que vamos agora com segunda-feira é direito das mulheres, não é isso? E no Hora H a gente traz a Alzira Guimarães, que comenta o caso da babá que pulou do prédio para se livrar de agressões na Bahia. Foi uma coisa horrível. A gente viu essas cenas através aí do WhatsApp da vida. Olha, Alzira Guimarães, chega aí. Alzira Guimarães e os direitos da mulher. Olá, César, Heraldo, prezados ouvintes da Cidade FM, boa noite. Há algumas semanas os jornais noticiaram sobre a babá que pulou do 3º andar de um edifício em Salvador, Bahia, para fugir da patroa, Melina França, que a agrediu física e verbalmente, além de mantê-la em cárcere privado. Outras 6 mulheres que trabalharam na casa também prestaram depoimento relatando a mesma violência e o não pagamento pelos serviços prestados, o que caracterizaria trabalho análogo à escravidão. Os direitos de empregados domésticos, incluídos motoristas, jardineiros, cuidadores, babás, entre outros, foram regulamentados em face do princípio constitucional de igualdade, mas não sanou de forma efetiva os problemas que acompanham a categoria ao longo dos anos.
A legislação trabalhista, por muito tempo, não se preocupou em aplicar as mesmas garantias de outros setores aos empregados domésticos. Somente em 2015, com a PEC das domésticas, é que os direitos foram ampliados, mas mesmo assim, o trabalho doméstico ainda não teve sua valorização e tratamento profissional, porque historicamente está ligado à sua origem, que se deu no período escravagista, quando era exercido por negros trazidos da África, que cumpriam tarefas exaustivas, debaixo de castigos físicos, pouca alimentação e nenhuma remuneração. Quando da abolição, o trabalhador doméstico, principalmente as mulheres, passou da condição de escravizado a empregado, e a proximidade das relações diárias dentro da casa fazia com que o empregado doméstico fosse visto como alguém da família, que ajudava nos afazeres domésticos, e não como um profissional. O Diese aponta que em 2019, data da última estatística, 92% dos empregados domésticos são mulheres e a grande maioria negras, baixa renda e baixa escolaridade. Somente 28% tem carteira assinada. Isso demonstra a lacuna que ainda existe para que a profissão tenha visibilidade e seus direitos garantidos na íntegra. Melina França é o retrato desse Brasil que insiste na discriminação, na desigualdade e na injustiça. Por hoje é só, espero vocês em nosso próximo encontro. De Alzira Guimarães, direto para o Hora H. Obrigado, Alzira. Olha, tanta gente ligada. Deixa eu mandar um grande abraço para Palmira. Palmira tá ligada aqui, o Palmira Gazola, o alemão Luiz Fernando Berti, um grande abraço para você, obrigado pela audiência, viu, alemão? E dizer o seguinte também, que eu costumava ouvir a Alzira todos os dias e fico contente em continuá-la ouvindo, mas agora só 2 vezes por semana, viu? Muito bem, 18h30. A primeira meia hora do jornal Hora H foi um oferecimento de Árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Tu. Árvore, entre, que a casa é sua. Entrevista. Muito bem, você que ligou o seu radinho agora ou nos sintonizou a partir de agora pelo Facebook ou pelas mídias sociais, quero dizer que hoje o nosso entrevistado é o Rui Zotarelli, que é empresário, professor de Jiu-Jitsu e Judô e é também, e é por isso que ele está aqui hoje, fundador e presidente dos Carangas de Itu, que é um projeto muito legal, que já tem há muitos anos aqui, que reúne os amantes dos carros antigos e também professora responsável de um projeto social, que é o Carangas Jiu-Jitsu, que ele vai contar um pouco para a gente aqui. O Rui, fundado em 2008, esse grupo de apaixonados por carros antigos se reúnem principalmente aos sábados aqui em Itu, né, em diversos pontos da cidade, e eu queria inicialmente, ao cumprimentá-lo, agradecer você ter aceito o convite para bater um papo sobre esse tema tão empolgante aqui conosco no Jornal Hora H. Boa noite, Rui. Boa noite, César. Boa noite, Aldo. É uma honra, realmente a gente fica muito orgulhoso aí de poder estar aqui hoje nesse programa que é sucesso, né? E dividir um pouquinho da história do antigo mobilismo, da cidade de Itu, o brilho que isso, graças a Deus, nos traz aí no cenário nacional, né? E o trabalho que a gente humildemente realiza é bem bacana. O Rui, falar hoje de carros antigos mobiliza muitas pessoas, né? E a gente percebe que não são só as pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, mas tem pessoas de vários níveis sociais que são apaixonadas pelos carros antigos, né? É claro, quem tem um pouco mais de possibilidades acaba tendo um maior número de veículos, né? E outros também. Queria que você contasse um pouquinho o que motiva pessoas como você, essa paixão pelos veículos antigos.
César, o antigo mobilismo, ele já é hoje um fato no mundo, né? Essa história, o antigo mobilismo hoje já é uma coisa assim que brilha no mundo inteiro. Você vê pelos programas dos Estados Unidos, programas americanos, na Europa, em todo lugar do mundo, hoje é a febre do momento, é o antigo mobilismo, né? E aqui no Brasil não podia ser diferente, né? O bacana do antigo mobilismo é que ele é muito eclético. Não importa se você tem um carro muito simples, um Fiat, um Fusca, uma Brasília, que aliás eu tenho também, ou você tem um Cadillac, ele junta amigos, né? Ele junta as tribos, independente de... Eu costumo dizer isso até, é uma frase minha, que no antigo mobilismo não tem patente, não tem carteira, não tem faixa, não tem beleza, tem irmandade. E é assim que a gente, graças a Deus, vê desses 13 para 14 anos aí no Carangas de Itu, que a gente vê em todo lugar, né? A irmandade existe até quem diga que o carro antigo é um subterfúgio para juntar amigos, né? E é verdade. É nesse ponto que eu queria até abordar também um tema, né? Portanto, ter os carros antigos é uma forma de encontrar e de fazer amigos, né? Um encontro social mesmo. Claro, sem dúvida. E é um problema, né? Porque você começa com um, quando você vê, você já tem 5, daqui a pouco você já tem 10, e aí vai, né? E difícil. E olha, uma curiosidade. Dificilmente eu conheço alguém que entra num grupo de carro antigo e acaba com um carro só. Ele tem um carro e na sequência ele já fica apaixonado por um outro, já compra um projeto que seja, já começa a fazer e já começa a mexer, enfim, dificilmente você fica com um carro só. Viu? Agora, Rui, existe aquela pessoa que gosta, por exemplo, essa é uma curiosidade minha, claro. Gosta apenas de Fusca, gosta apenas de Landau, como é um exemplo que daqui a pouco você pode falar de um evento que deveria ter acontecido justamente no dia que choveu em tudo. Graças a Deus, choveu, né? Pois existe, ou não, e tem também aqueles que gostam de todos. César, olha, eu vou te falar uma coisa, você fez essa pergunta e eu rapidamente aqui refleti, foi uma das melhores perguntas que me fizeram até hoje, nos meus 13 anos de várias entrevistas aí que a gente já participou, uma pergunta muito bacana, e eu vou te responder que eu acho que não, eu acho que não existe grupos, né? Existe o Fusca Clube, por exemplo, do Brasil, do meu amigo Alexandre, existe o Pickup Clube do meu amigo Almir, existe o Chevrolet Clube de São Paulo do meu amigo Silvio, os presidentes, os seus devidos presidentes, né? Mas o antigo mobilismo, o antigo mobilista, ele consegue admirar a obra, o carro como uma obra, né? Como um objeto de carinho, né? Que faz parte da vida, da história, né? E ninguém nunca teve só um carro, né? Você sempre acaba, durante a vida, você tem história. Seu pai teve um, teu avô teve outro, teu tio teve outro. Então você tem várias histórias dentro de vários carros que te trazem boas lembranças na memória. Pois é, e o Dado Santoro, que também é um apaixonado por cavalo e por carro, né? E agora a gente está falando sobre carros, né? Quero fazer uma pergunta também para o Rui Zotarelli, que é o presidente, então, da associação que reúne os Carangas de Itu. Claro. Fala, Heraldo. Fala, César. Rui, tudo bom? Vou fazer uma pergunta para você. Do lado seu aí está o secretário de Turismo. E é verdade que agora você vai fazer Itu virar a capital nacional de carros antigos? Responda para mim isso aí. Bom, Dado, primeiro eu quero te mandar um abraço, a sua família inteira, a família Santoro faz parte integrante da minha vida aqui em Itu, né? Desde a primeira casa que eu comprei do Duilinho, a segunda que a Fernanda fez, a terceira e assim por diante. Então você tá com uma dívida grande com ele. Pô, tô devendo pra caramba, meu. Paguei até uma multa uma vez pro Duílio com um portão, você acredita? Mas que seja. Sim, o secretário nos deixou muito feliz, né? Nós nos conhecemos aqui, o secretário tem um amplo conhecimento nessa área de eventos, né? De carros, de motos. No seu histórico eu tive o carinho de dar uma lida e um pouco das nossas conversas na última reunião que tivemos foi fantástico. Veja bem, todos os lugares, inclusive aqui na região, todos têm um encontro de carro antigo.
Itu é grande por ser, ele já é grande por ser. Então é uma cidade que mostra um acolhimento muito grande. O povo ituano é um povo que recebe muito bem. Afetuoso. Nossa, exato. Nós temos uma rede hoteleira fantástica, uma gastronomia fantástica, a cidade é limpa e bela, enfim. Tem tudo para que seja feito, eu vou até além, o maior evento do estado de São Paulo de veículos de carro antigo. Digo um dos maiores, né? Porque nós temos, além de tudo, um grande adjetivo que é a nossa posição geográfica, o nosso acesso é muito fácil. Nós estamos muito perto de São Paulo, Campinas, Sorocaba, enfim, toda a região aqui. Então sim, é um sonho, eu acho que da cidade, né? Não vou nem dizer que é um sonho meu, porque eu acho que a cidade merece isso, né? E sem dúvida nenhuma isso iria fomentar aí a cidade com hotéis, restaurantes, com pessoas. A gente já tem um trabalho que é um projeto Carangas 2021 que eu elaborei nesse ano e que já é um sucesso. E eu, se me permite dizer, em 20 minutos eu já tinha a data para o ano inteiro reservado. Que cada mês eu recebo um grupo organizado, evidentemente, aqui na nossa cidade. E, Dado, é maravilhoso, é fantástico. No outro dia eu já recebo uma mensagem do presidente dizendo da nossa cidade, da beleza da nossa cidade, do acolhimento da nossa cidade, do nosso grupo, enfim, é um sucesso. E eu acho que isso tem que crescer, tem tudo para crescer, né? Ô Rui, até aproveitando a carona do teu comentário, você sabe que quando nós fizemos um evento alguns anos atrás chamado Mega Cycle, direcionado que eu participei. Público, pois é, de motociclistas, né, aquela coisa toda. Antes de fazê-lo, nós fomos até Daytona, nos Estados Unidos, no estado de Miami, na Flórida, aliás, né, no estado da Flórida, para conhecer o evento que há 20 anos atrás, já estava na sua 55ª edição. Mas hoje é uma coisa extremamente consolidada, né? E naquele ano já reuniu na cidade de Daytona 1.200.000 pessoas. Daytona tinha mais de 6, naquela época, mas são referências, claro, que eu me lembro, né? Tinha mais de 600 hotéis, né? Então é uma coisa sensacional. Então a pessoa vinha do Brasil, da Colômbia, países da Europa, eles chegavam no acolhimento, a primeira coisa a fazer, pegavam um pequeno alfinetezinho e marcavam a cidade de origem no mapa mundi gigantesco que estava lá no recebo. O mobilismo, ele é um público que ele preza realmente o respeito, a parceria, né? E sem dúvida nenhuma são pessoas que fomentam a cidade de uma maneira positiva, né? Conhecem a nova situação da cidade. Sim. E como eu te disse, nesse projeto que nós já temos, pra você ter uma ideia, nós temos 54 eventos por ano só do Carangas, porque todo sábado, há 13 anos, nós temos um encontro lá. Todo sábado, há 13 anos. Maravilha. Então, só do Carangas aí a gente já tem um trabalho fantástico aí nessa área. 18h41, você está ouvindo essa entrevista maravilhosa sobre Carangas, carros antigos, e vai continuar daqui a pouquinho, às 18h41, a gente faz o intervalo e volta rapidinho para a gente poder continuar com essa entrevista. Vamos que vamos. Você está ouvindo Jornal Hora H. Só no Gran Clube você comprou o apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tenha o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024.
Na Vila Teixeira e no Salto de São José, em Salto. Só dá Cidade FM. Chegou em Itu o Cartão Cidadão. Com ele, você e sua família terão atendimento rápido e eficiente, a qualquer hora do dia, para diversos serviços municipais. Faça o seu cadastro pelo site itu.sp.gov.br/Cartão Cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura de Itu. Tempo de crescer. União Supermercado. Não perca essas ofertas do União. Molho de tomate Fugini 1 kg de R$ 4,98 por R$ 2,99. Cenoura quilo de R$ 2,98 por R$ 1,99. Cebola quilo de R$ 2,49 por R$ 1,68. Limão Tahiti quilo de R$ 3,98 por R$ 2,79. Mamão Formosa quilo de R$ 7,98 por R$ 5,49. União Supermercado. Sempre pensando em você. Na Cidade FM você ouve Raízes da Cidade e a verdadeira música sertaneja. Todos os dias, às 5 da manhã. Cidade. Você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação: Heraldo de Oliveira e César Calisto. Você sabia? Apoio Funerário Barbieri, dignidade e respeito desde 1967. Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje eu separei algumas curiosidades sobre o sapato de salto alto. Ninguém sabe ao certo quem foi o criador dessa moda, mas fato é que ela se popularizou através do rei francês Luís XIV ainda no século XVII. E se você acha que sapato de salto alto sempre foi coisa de mulher, você está muito enganado, pois naquela época era muito mais comum entre os homens e representava uma alta posição na classe social. Curioso, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades para você, sempre aqui no Jornal Hora H. Você sabia? Apoio Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967. Mas não tinha o salto 15? Ou 14? Tenho vaga lembrança sobre esse assunto. Você nunca usou? Não tenho muita Eu de salto não informação. conheço nada. Eu conheço salto aqui, vizinho. Só o salto, vizinho nosso. Mas é interessante essa informação. Obrigado, Grazi Primiani. 18h45, vamos agora para os Estados Unidos. Direto de Seattle, nós chamamos Renata Gaspari. Ela fala sobre o aumento de casos de tiroteio nos Estados Unidos. Direto dos Estados Unidos, Renata Gaspari. Pois não. Boa noite, Heraldo de Oliveira, César Calisto, boa noite, ouvintes do Jornal Hora H. Aqui em Seattle, costa oeste dos Estados Unidos, iniciamos a semana com um dia de sol e 22 graus de temperatura. E o verão norte-americano entra na reta final com tendência de aumento de casos de tiroteios e assassinatos em Nova York, Chicago e outras grandes cidades do país. Uma análise de dados dos principais municípios dos Estados Unidos, segundo os departamentos de polícia, aponta estatísticas de crimes variadas, mas com tendências de alta de casos. Na cidade de Chicago, por exemplo, foram registrados 78 assassinatos, número 22% maior ante agosto de 2020 e 3% maior no acumulado deste ano. Embora os tiroteios tenham diminuído, o número de vítimas aumentou 3% em agosto, no período de um ano. Na cidade da Geórgia, em Atlanta, assassinatos em agosto dobraram em comparação com o mesmo período anterior e os tiroteios aumentaram 48%, saltando para 71 incidentes no mês 8. No ano, crimes violentos em geral na Geórgia aumentaram 9% e os assassinatos 14%. Passando para Los Angeles, assassinatos e tiroteios no verão caíram, mas no acumulado do ano, homicídios cresceram 22,5%, tiroteios aumentaram 35,5% e o número de vítimas de balas subiu 33,3% no final de agosto. O condado de Los Angeles, como um todo, relatou alta no ano de 62,5% até o momento em homicídios e aumento de 41% de relatos de agressões com arma de fogo.
Na Pensilvânia, a cidade de Filadélfia registrou alta de homicídios entre junho e agosto e no acumulado do ano. Tiroteios aumentaram 17,5% em agosto. Já a cidade de Nova York registrou alta de 22% no final de maio em comparação com o mesmo período do ano passado e alta de 3,1% em junho. Tiroteios subiram 73% em maio, mas o crime violento caiu em junho, com 23% menos assassinatos em um ano e 19,5% menos de tiroteios. Aqui em Seattle, o Departamento de Polícia relatou um junho particularmente fatal, com 9 assassinatos relatados em comparação com os 4 registrados em maio e abril juntos. Houve também um aumento nas agressões com armas de fogo agravadas em todos os 3 meses deste verão. Renata Gaspari, de Seattle, nos Estados Unidos, para o Jornal Hora H, em Itu, São Paulo, Brasil. Pois é, César, você vê essa liberação que tanto se pretende fazer no Brasil, se ela não for controlada, acaba acontecendo isso, que acontece nos Estados Unidos, né? Essa autorização precisa ser qualificada, né? Eu acho que o brasileiro, muito diferente do americano, né? A sociedade em si já é muito diferente, tem uma compreensão, um crescimento, uma influência cultural bem divergente. Eu acho que não se pode comparar, né? Acho que o Brasil é uma outra discussão, é uma outra questão. E vamos que vamos. 18h48, no Café com Política, a Nicole Bernardi fala sobre política externa. Café com Política, com Nicole Bernardi. Boa noite a todos. Você sabe o que é política externa? Política externa é a área da política dos governos que se projeta no âmbito externo frente a alguns atores e instituições governamentais e não governamentais, tanto no plano bilateral entre países ou no multilateral, relação de países com organizações e fóruns internacionais. Ou seja, política externa nada mais é do que uma política pública pensada internamente que projeta as ações do país no exterior. É importante ressaltar que, apesar de aparentar ser algo distante de nós, a política externa tem influência direta nas relações internas do país, como do governo com grupos internos da sociedade. Por exemplo, um rompimento entre o governo brasileiro com o governo chinês pode impactar os agricultores de soja no país, tendo em vista que a China compra muita soja do Brasil. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, ou Itamaraty, é o órgão responsável por discutir e formular a política externa do país, além de manter relações diplomáticas com organismos internacionais e governos de outros países. Espero que tenha entendido o que é política externa e por que ela é tão importante. Aqui é Nicole Bernardi falando, diretamente para o Jornal Hora H. 18h50, você ligado aqui no nosso Jornal Hora H. Vamos até São Paulo, porque lá está o nosso querido companheiro, o repórter Ricardo Nonato. Ele vai trazer informações sobre a aplicação de doses de reforço para idosos lá na capital paulista e também a primeira dose para adolescentes de 12 a 14 anos. Direto de São Paulo, Ricardo Nonato. Boa noite, Geraldo de Oliveira, boa noite, César Calixto, boa noite aos amigos do Hora H. A cidade de São Paulo começou hoje a vacinar adolescentes de 12 a 14 anos de idade e o público estimado é de 360 mil adolescentes. No caso dos adolescentes, o imunizante da Pfizer é o único liberado até o momento pela Anvisa. Os jovens sempre que foram vacinar hoje e também que irão nos próximos dias devem estar acompanhados dos pais ou responsável no ato da vacinação. No caso da impossibilidade, é preciso ter um adulto e apresentar também uma autorização do responsável para que o menor de 12 a 14 anos possa ser vacinado. Também hoje começou a vacinação da dose de reforço para os idosos acima de 90 anos. São 52 mil pessoas. A vacinação desse grupo vai acontecer até o próximo dia 12 de setembro. Portanto, aqui na capital hoje, os adolescentes de 12 a 14 anos começaram a ser vacinados, assim também como os maiores de 90 anos, recebendo a terceira dose de reforço. Ricardo Nonato para o Jornal Hora H, na Cidade FM.
18h52, obrigado Ricardo Nonato, sempre com as informações de São Paulo. Muito bem, para ficar nesse assunto da vacinação, o comprometimento parcial dos pulmões, cansaço, perda de memória e baixa imunidade estão entre alguns dos sintomas de quem foi acometido pelo coronavírus. Essas reações motivaram uma pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP, e que diz que 60% dos pacientes que tiveram Covid-19, mesmo após alta hospitalar, estão em condições de saúde semelhantes a essa que você falou no início, César. O estudo da USP acompanha 750 pacientes que ficaram internados no primeiro semestre do ano passado no Hospital das Clínicas. Eles ficaram sob análise durante 4 anos, aliás, ficarão mais 4 anos em análise, né? Os resultados iniciais indicam que 30% deles mantêm alterações pulmonares importantes. Por outro lado, o Ministério da Saúde deixou vencer a validade de um estoque de medicamentos contra o coronavírus. Entre as vacinas e testes e diagnósticos, o prejuízo é avaliado em 240 milhões de reais. Todos os produtos serão incinerados. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje a apoiadores em Brasília que deve revogar através de medida provisória o trecho da lei de combate à pandemia da Covid-19 sobre a vacinação compulsória no Brasil. A legislação foi proposta pelo próprio governo federal e sancionada por Bolsonaro em fevereiro de 2020, abordado sobre a exigência de passaporte da vacina em algumas cidades como São Paulo. Segundo a regra que o presidente pretende revogar, em São Paulo as pessoas terão que apresentar o comprovante de imunização da Covid-19 para entrada em estabelecimentos da cidade. É importante isso, né, César? Importante até pelo controle, né? Porque eu acho assim, enquanto as autoridades sanitárias exigirem algumas regras e estas estiverem amarradas, por exemplo, ao ir no campo de futebol, ao entrar em grandes eventos, isso fará com que todos estejamos num ambiente mais seguro, né? Até que essa questão da vacina esteja assegurada, não tem problema, vai ter terceira dose, vai ter quarta dose, só vai ter mais uma dose de reforço. Então, enquanto não se resolver tudo isso, é melhor se prevenir. Né? Antes da gente continuar com o entrevistado aqui na página 5 da nossa pauta, pelo menos parte dos ministros do governo federal está indecisa ainda e ainda avalia se participa ou não das manifestações de amanhã, 7 de setembro, promovidas pelos bolsonaristas. Nos bastidores, os ministros demonstram desacordo com o acirramento institucional. A ideia é achar uma maneira de não confrontar com as visões do chefe do executivo. O presidente Jair Bolsonaro, durante live realizada no último dia 26 de agosto, conclamou pela participação dos seus ministros em relação às manifestações de amanhã, 7 de setembro, dia em que se comemora a independência. Da minha parte, abre aspas, estou convidando os ministros sem qualquer constrangimento. Quem não puder comparecer, não compareça. Se tiver outro compromisso, não precisa cancelar. É para demonstrar a todos que nós estamos unidos pelo Brasil, fecha aspas, afirmou o presidente. Lembrando que o presidente da República tem reafirmado que irá às concentrações de amanhã cedo na esplanada dos ministérios em Brasília e, na sequência, na parte da tarde, amanhã, estará ao lado dos seus apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo. 18h55, você que está ligado aqui no Jornal Hora H, em nossos estúdios está o convidado de hoje, Rui Zotarelli, que é o presidente fundador do Carangas de Itu. O Rui, queria voltar no assunto para perguntar aqui para você, aqui no município de Itu, das pessoas que estão próximas, tem relação ou não com o Carangas, com o clube? É significativo o número de colecionadores? Ou seja, tem muitas pessoas que fazem coleção de automóveis antigos? Muito. Nós temos aí, só no Carangas nós temos aí mais de 380 exemplares no grupo de carros, né? Agora, o acervo é muito maior na cidade. Nós temos grandes colecionadores aqui conhecidos no Brasil inteiro, como o Zé Luiz Gandini, tem uma coleção fantástica, como o próprio Luiz Cortesia,
que tem uma coleção de caminhões, amigo nosso, uma coisa aliás, mais... tem uma curiosidade, não sei se você pode falar dessa coleção de caminhões do Cortesia aqui, né? Posso tem um caminhão de bombeiro aí que é muito significativo. Ele tem né? um caminhão de bombeiro que trabalhou em 11 de setembro. Ele tem o caminhão que esteve na Walter Nas Center. Torres Gêmeas. Exatamente, é fantástico. E ele é uma pessoa fantástica também, né? Mas nós temos também micros colecionadores, né? Tem muita gente em Itu, um acervo muito bacana em Itu. Temos também aí o próprio Vicente Gandini, amigo nosso, tem uma série de carros de exemplares. Eu acho que o Vicente aqui do estado de São Paulo é um dos maiores proprietários de Puma aí, que eu sou fã também, grande amigo nosso, grande irmão nosso. Então temos muitos colecionadores e micros colecionadores também aqui, né? Luiz Zutarelli, desculpe, temos que encerrar. Vem aí a Hora do Brasil, tem jogo do Ituano e a gente tem que encerrar essa entrevista. Você voltará em breve com a gente. Vai ser um prazer. Tá bom? Vai ser um prazer. Grande abraço, a gente Rui. tem Obrigado compromisso aqui com o comercial e com a Voz do Brasil, essa Voz do Brasil que infelizmente continua nos atrapalhando. Grande abraço sempre. Aí a todos. Vamos diretamente para o esporte rapidinho, para saber do jogo, inclusive do Ituano hoje. Vamos nessa, Renato Alves? Dá tempo ou não dá tempo? Mas vem então correndo aqui para cá, fala rapidinho com a gente que jogo que é, que horas começa, com transmissão aqui da equipe Nota 10 da Rádio Cidade. E aí, boa noite. Daqui a pouco tem Figueirense e Ituano, Série C, 15ª rodada, o Galo em campo, já com transmissão da Cidade FM. Legal. Ponto final, Jornal H, apresentação do César Calisto. E Heraldo de Produção. Grazi Primiani. Trabalhos técnicos. Lúcio Lopes e Renato Sem Alves. pisadinhas. Estamos ensinando o jornal, encerrando o Jornal Hora H. Amanhã, 7 de setembro, a gente está de volta. Um abraço, César. Abraço, bom feriado a todos. Você ouviu Jornal Hora H. Continue na cidade. Já tem mais músicas. Cidade. Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Droga Vila, economia e saúde em um só lugar. Você sabia que a